Olá, eu sou a Auri. Eu tenho um filho lindo e moro há um pouco mais de 2 anos aqui na Espanha. Tem gente que tem o primeiro filho e pensa, bom, se vir um segundo vai ser fácil cuidar, já cuidei do primeiro. Antes fosse fácil assim, mas o corpo humano é cheio de surpresas, então nunca se sabe o que pode acontecer. O meu filho, por exemplo, teve retenção prolongada dos dentes de leite, coisa que nunca aconteceu com nenhum dos meus 5 irmãos e nem muito menos comigo. Não sabe o que é retenção prolongada do dente de leite? Eu já explico depois da vinheta. Enquanto isso, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Se você já está inscrito, então clica no sininho para ser avisado quando eu colocar um novo vídeo. Já volto! Voltei! E antes de continuar, quero dar um aviso para vocês. Eu sou profissional da saúde? Não, eu não sou profissional da saúde. Eu sou dentista? Não, muito menos sou dentista. Eu simplesmente sou uma mãe casada que mudou para outro país e que teve suas experiências e gostaria de compartilhar com as outras pessoas para poder ficar sabendo também, né? É sempre bom a gente receber sempre mais informação. Por isso eu fiz esse canal aqui, para poder passar para vocês um pouco da minha experiência como mãe, como esposa, como mulher, tá bom? Agora vou explicar para vocês sobre a retenção prolongada dos dentes de leite. Vocês lembram do vídeo do retinoblastoma? Vou deixar a informação aqui para quem não viu. Nesse vídeo eu explico para vocês que se deve observar sempre o corpo da criança para verificar se tem alguma coisa diferente, para poder tratar. Então, a boca também é uma das... Começou barulho no vizinho. Vamos assim mesmo. A boca da criança é um dos lugares onde se deve observar sempre para verificar se está desenvolvendo bem os dentes da criança. Existem vários fatores que podem acontecer durante esse período, depois que nasce os dentes da criança, ele vai crescendo. Isso deve ser observado principalmente antes de começar a troca dos dentes, ou seja, antes dos 6 anos é quando se deve observar mais ainda se está seguindo corretamente a dentição da criança, se está crescendo, desenvolvendo corretamente. A criança pode ter vários tipos de problema na dentição. Existe a mordida cruzada anterior, existe a mordida cruzada posterior. Ah, não sabe o que é? Eu vou falar aqui mais ou menos. A mordida cruzada anterior é quando o dente fica, quando junta os dentes assim, eles não ficam retinho na mesma direção do dente de cima com o de baixo, ele fica para um lado e para o outro, tipo assim, tipo tortinho, sabe? Para um lado e para o outro. A mordida cruzada posterior é a mordida que, quando junta assim, algumas partes ficam para dentro, outras partes para fora, não fica exato, alinhado, fica tudo torto. E também tem a mordida aberta, sabe? Da frente, os dentes da frente não se tocam. Quando a criança passa muito tempo usando chupeta, chupando o dedo, usando mamadeira, tudo isso pode causar a mordida aberta, que a criança, os dentes da frente não alcançam. E também existe a retenção. Também pode acontecer a perda precoce dos dentes causada por cárie profunda ou então por acidente. E quando a criança arranca o dente por acidente, ela pode machucar a gengiva e o dente acabar nascendo torto. Eu tenho um dentinho torto aqui embaixo, que esse dente eu arranquei sem querer. Eu gostava, quando eu era criança, eu gostava de brincar, colocar a camisa assim e prender no dente. Não sei porquê, eu adorava ficar dessa forma. E aí uma vez eu tava assim, quando eu
pulei em algum lugar, não lembro de onde, para onde, nem porquê. Quando eu pulei, eu senti que o dente entortou. E aí o meu dente arrancou na mesma hora. E aí quando o dente nasceu no lugar, ele nasceu tortinho. E então tem que ter cuidado, né? Criança cair, lógico, a gente não pode evitar, mas a criança cair, bater a boca, tem que verificar se não machucou, levar para o dentista verificar se não teve algum problema. E como eu falei antes, eu não sou profissional, agora é o cachorro. Continuamos. Eu não sou profissional da saúde, nem dentista, levar para um dentista para ele sempre analisar e verificar se está correto. O Juan, por exemplo, ele sempre consultou com a doutora Leila lá em Belém. Mas quando ele tinha 4 anos, nós mudamos para São Paulo. E aí perdemos o contato com a dentista dele, né? E não podia mais consultar, porque a gente morava em Belém, mudou para São Paulo, estava bem longe. E põe longe nisso. E aí ele ficou um pouco mais de 1 ano sem visitar o dentista. Então, depois que o Juan completou 5 anos, eu fui observar a boca dele para verificar se tinha cárie, né? Que eu sempre estou olhando para ver se os dentes dele estão sendo bem cuidados, se ele está escovando bem, enfim, tudo isso eu estou sempre olhando. Quando eu fui olhar, ele estava com 2 dentes nascendo atrás dos dentes aqui da frente. E os dentes da frente não haviam amolecido. Eu sempre estou observando a boca dele e ele não teve os dentes de leite amolecidos, eles não amoleceram. Os dentes permanentes nasceram antes mesmo do dente de leite amolecer. E aí eu fiquei, gente, como isso pode? Eu nunca tinha visto isso. Vocês já tinham visto isso? Vou colocar a foto dele aqui. Então, eu nunca tinha visto isso, eu sou a irmã de 6, então eu sou a primeira e vieram mais 5 depois de mim, nunca vi isso. Tenho muitos primos também nunca soube. E aí eu fiquei, né, assustada e fui falar com a minha irmã, que o filho dela tem praticamente a mesma idade que o meu, só alguns meses a mais. Quando eu comentei para minha irmã, ela me disse, tá acontecendo o mesmo com o meu. Só que o filho dela não nasceram 2. Quando eu olhei na foto não dá para ver muito bem o segundo, mas foram 2 do Juan. Nasceu o primeiro um e o outro veio logo depois. Então um tá bem crescidinho e o outro tá apontando ainda na gengiva, mas dava para ver. Dava para ver pessoalmente. Na foto não dá para ver muito, mas foram 2. O do filho dela nasceu apenas um primeiro. E enquanto ela estava verificando o que acontecia, ele bateu a boca e amoleceu o dente. Não, ele não bateu a boca. Ele fez praticamente a mesma coisa que eu com a camisa, mas ele pegou um plástico e engatava o plástico no dente e puxava. E aí teve uma hora que ele engatou o plástico e puxou, amoleceu o dente. E aí a minha irmã aproveitou e arrancou esse dente que tinha amolecido porque o outro já tinha vindo atrás. E depois desse dente, os outros mais 3 daqui de baixo, estão todos os 4 dentes inferiores aqui da frente, eles nasceram com o permanente vindo atrás. Eles não amoleceram. Os permanentes nasceram atrás. E os da frente, os de leite, não amoleceram. Aí a minha irmã teve que levar ele no dentista e o dentista foi arrancando cada vez que vinha um dente permanente nascendo atrás. Do meu filho, como estavam os 2 dentes, eu nunca tinha visto isso, eu comentei com a minha irmã depois de eu ter levado ele no dentista.
Levei o meu filho no dentista e ele foi e disse que precisaria arrancar esses dentes de leite para os permanentes poderem nascer livre, né, com espaço. Então foi o que foi feito, ele levou anestesia e teve os dentes de leite arrancados para poder os permanentes crescerem com espaço. Os outros dentes dele amoleceram normalmente e foram arrancados no tempo e nasceram os novos no tempo. E os dentes que nasceram para trás, eles naturalmente se alinharam e cresceram normal. Não precisou usar aparelho de ortodôncia, quase não sai a palavra. Não precisou usar aparelho, não precisou fazer nada. Teve uma senhora que falou para minha irmã que ela tinha que fazer... Quem foi? Uma senhora falou para minha irmã que ela tinha que fazer massagem com cebola, que era para os dentes virem para frente. Mas para o Juan não precisou fazer nenhum tipo dessa mandinga. Do meu sobrinho já foi um pouco mais complicado, porque como o dele foram os 4 dentes inferiores que aconteceu isso, de o dente de leite não cair e vir o permanente atrás, então os 2 primeiros aqui da frente se alinharam corretamente. Agora os 2 aqui do lado, um veio quase, ficou alinhado e o outro já ficou um pouquinho mais torto porque ele ficou sem espaço para poder se ajeitar. Mas eu ainda não sei como que ficou, se ele vai precisar usar aparelho ortodôntico mais para frente, né? Porque depende ainda de arrancar os outros dentes para ver se encaixam. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Será se o Juan teve a permanência prolongada do dente de leite ou o dente permanente que foi apressadinho demais? Sabe por que eu digo isso? Porque geralmente as crianças trocam a dentição a partir dos 6 anos e o Juan tinha acabado de completar 5. E o primo dele também tinha 5 anos quando aconteceu isso. Então eu tô achando que esses dentes permanentes estão um pouco apressadinhos e os dentes de leite não estão preparados para ir. Agora, por que acontece isso? Do leite querer ficar lá permanente e não querer... Do leite? Eu falei o leite. Agora, por que isso acontece? De o dente de leite querer ficar lá permanente, não amolecer, não dar espaço para o dente permanente vir? Bom, quando o dente permanente vem nascendo, ele segue a linha do dente de leite, absorve a raiz do dente de leite, por isso ele amolece, e aí o dente de leite cai e ele sobe. Quando isso acontece, ele não seguiu a linha certa do dente de leite e nasce no lugar errado. Como ele nasceu no lugar errado, a raiz do dente de leite não foi absorvida e por isso não amoleceu. Tá vendo? Simples assim, ele errou o caminho. E por isso acontece. Existem profissionais que dizem que quando isso acontecer, precisa ficar tranquilo, precisa ficar calmo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu fiquei horrorizada quando eu vi isso, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, são coisas que eu li na internet, tá? Opiniões de profissionais. Que não precisa ficar agoniado, que isso é normal e que provavelmente pode amolecer a raiz se a criança ficar comendo produtos fibrosos. Maçã, cenoura, ficar comendo alimentos fibrosos. Mas o que é mais indicado, isso sem dúvida, é levar a criança no dentista para ele poder te dizer exatamente o que pensa. Nada melhor do que um profissional para te dizer o melhor a se fazer.
A gente não deve também acreditar em tudo que se fala na internet, né? Eu estou aqui contando a minha experiência. Você pode contar a sua também. Aconteceu alguma coisa tipo isso com a dentição do seu filho? Comenta aqui nos comentários. Se tiver algum assunto também que queira dividir com a gente, pode falar nos comentários que a gente vai ler com todo carinho. Bom, e é isso. Obrigada pela atenção. Se não curtiu o vídeo lá no início, curte agora, não esqueça, que é para poder ajudar aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.